E aí, meu povo, tudo bem? Professor Fagner aqui. Hoje nós vamos falar de funções da linguagem, uma das matérias que mais caem na prova de linguagens do Enem. Para você que está se preparando para o Enem aí, então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos fazer uma questão que eu tirei da prova do Enem. Então vamos lá, antes de começar eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei aí embaixo, sugerir quais são os temas que você está tendo mais dificuldade para estudar para o Enem, que a gente vai fazer vídeo aqui e estudar juntos. Funções da linguagem. Vamos lá, começando. A linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. Tudo é linguagem, tudo se comunica, tudo produz comunicação. Então a linguagem está presente em todos os ambientes da nossa vida em sociedade. O ser humano, ao viver em sociedade, utiliza vários códigos e instrumentos para representar o que pensa, o que sente, o que quer e o que faz. Essa comunicação só acontece por meio de códigos, de uma combinação de vários códigos diferentes, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Tudo é comunicação. E a comunicação só existe se houver basicamente 6 elementos. E são exatamente esses 6 elementos aqui, pessoal, que nós vamos observar mais atentamente. O primeiro deles é, claro, o emissor, que é a pessoa que produz essa comunicação, que toma a iniciativa de produzir o texto, de estabelecer ali aquela comunicação, o responsável por esse texto. E em segundo lugar, esse emissor vai produzir a mensagem, que é o produto pronto para ser entregue, é o resultado de tudo que ele pensou, do que ele produziu, do que ele combinou, dos elementos. E uma vez que ele acha que essa mensagem está pronta, ele vai entregar para o receptor. Aqui está basicamente o processo de comunicação resumido. Um emissor produz uma mensagem para um receptor. Neste momento, eu sou o emissor desta mensagem. A mensagem é o vídeo que vocês estão assistindo agora e o receptor é você que está assistindo neste momento. Tudo bem? Mas ainda há outros elementos que precisam ser observados no ato da comunicação, gente. O próximo deles é o referente, que é o assunto dessa mensagem. Essa mensagem vai falar sobre o quê? O tema, o referente. Então vamos recapitular. Tem o emissor que produz uma mensagem que vai falar de algum assunto para um receptor, beleza? Ainda há outra questão que precisa ser observada, que é qual é o código que eu vou escolher, que o emissor deve escolher para transmitir essa mensagem. Ele pode escolher transmitir essa mensagem por meio de palavras, textos escritos ou falados. A mensagem pode ser transmitida por meio do código de sons, gestos, cores, entre outros vários possíveis códigos existentes aí nos processos de comunicação. Cada um desses sistemas representa um código diferente, gestos, cores, sons, etc. E o último elemento que precisa ser observado no processo comunicativo é o canal por onde essa mensagem vai ser transmitida, por onde ela vai viajar até chegar ao receptor. Exemplos de canais, temos aí a internet, papel, telefonia, correio eletrônico, pelo próprio ar, o ato de falar com uma pessoa pessoalmente, você utiliza o ar, a vibração da sua voz pelo ar até chegar no ouvido do seu receptor. Isso é um canal. Internet, TV, rádio, telefone, entre outros vários. Deu para entender então um pouquinho de cada um desses elementos, pessoal? Emissor, mensagem, receptor, referente, código e canal. E as funções da linguagem, elas funcionam da seguinte forma. Todos os textos que a gente produz no dia a dia, para qualquer pessoa, qualquer situação de comunicação, precisam estar focados em um desses elementos. Acontece de modo natural, é intuitivo no processo de comunicação. E dependendo do elemento aqui em que esse texto vai estar focado, ele vai ter uma função da linguagem diferente. Um texto estará sob a função expressiva se ele estiver focando no emissor. A função expressiva reflete o estado de ânimo do próprio emissor, que tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Então, se um texto tem esse foco no emissor, a função dele será a expressiva ou função emotiva, também tá certo. Exemplos, vejam só. Ah, que coisa boa, estamos muito felizes. Aqui está usando a primeira pessoa do plural, nós, ou seja, o emissor desse texto é uma primeira pessoa no plural. Nós emitimos esse texto e nós estamos muito felizes. Vejam que o foco está no próprio emissor. Mais exemplos, tenho medo de te perder. Primeira pessoa, eu tenho medo de te perder, e está também expressando um sentimento, medo. Mais um exemplo, eu não caibo mais nas roupas que eu
cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. É uma música do Nando Reis, que é toda em primeira pessoa e mostra esse eu lírico, preocupado, né? Mostrando essa preocupação em relação à sua condição de vida naquele momento. Se o texto estiver focando no receptor, a atenção desse texto estiver direcionada para o receptor, a pessoa que vai receber essa mensagem, ele estará sob a função apelativa, que é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso de vocativo. Essa função apelativa também pode ser chamada de conativa, e o foco dela é no receptor, como vocês já viram. Aí está um exemplo: vote em mim. Essa frase, esse texto está direcionado para o receptor, está de certa maneira dando uma ordem, né? Fazendo um pedido ao receptor. Mais um exemplo: entre, não vai se arrepender. Mais uma vez, mexendo com o receptor, pedindo para ele fazer alguma coisa. É só até amanhã, não perca. Mais um texto construído aí com o intuito de persuadir esse receptor, convencê-lo a fazer alguma coisa. Beleza? Vamos para a próxima função, que é a função poética. Um texto que está sob a função poética mantém o seu foco na mensagem, no produto a ser entregue para o seu receptor. Como que isso funciona? A função poética é a característica da literatura, da arte das palavras. Possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Preocupa-se com a escolha das palavras, expressões e figuras de linguagem. É aquele trato especial que a gente dá na mensagem, no cuidado com esse produto que vai chegar até o meu receptor. E esse cuidado se resume em escolher bem as palavras, produzir rimas, sonoridades diferentes, ritmo, entre outras características que se aplicam à mensagem. Olhem só os exemplos que eu trouxe aqui. São basicamente poemas. Temos aí o poema do Manuel Bandeira: em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi. Foi, não foi. Uma brincadeira que ele produz usando palavras. Ele teve um cuidado, um carinho especial com as palavras. Ele se divertiu fazendo esse poema com o intuito de divertir também quem vai ler, de provocar também por meio das palavras. Mais um exemplo aqui, ó. Repara bem no que eu não digo, do poeta Paulo Leminski. Vejam só o cuidado que ele teve em escolher as palavras com o intuito de gerar esse contraste, essa oposição. Reparar bem em algo que não vai ser dito. Olha só que coisa curiosa, né? Que só a poesia pode proporcionar pra gente. E mais um exemplo aqui da Cecília Meirelles: basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. O ritmo, a rima, a escolha das palavras e também da mensagem que ela está querendo transmitir aqui nessa pequena estrofe. Quarta função, referencial, ou também chamada de informativa. Aqui o foco agora é no tema, no assunto que está sendo tratado nessa mensagem, né? Aquele elemento que a gente viu lá no gráfico, o referente, ok? Essa função tem como objetivo principal informar, referenciar algo. É voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. O foco agora aqui é o referente, o assunto. E como exemplos de linguagem referencial podemos citar os materiais didáticos, livros didáticos, né? Textos jornalísticos e científicos, as notícias basicamente, e os textos técnicos, né? Os artigos que tratam de um assunto específico. Todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. Aqui não tem espaço para figuras de linguagem não, porque se a gente for colocar figuras de linguagem, isso aí já vai ser mais uma característica da função poética e não da referencial. Essa é a função da redação do Enem, por exemplo, em que você vai manter o seu foco no assunto, no tema da redação. Exemplo, eu trouxe aqui uma notícia recente aqui, ó, que eu peguei de um site qualquer aqui, mas parece que a notícia é verdadeira, porque eu verifiquei. Vejam só. A cantora Adele é processada por compositor de Martinho da Vila. A cantora britânica Adele está sendo acusada de plágio pelo compositor Toninho Gerais, e o motivo é a música Mulheres, interpretada pelo sambista Martinho da Vila. De acordo com Toninho, Adele usou a melodia
e harmonia na faixa Million Years Ago, do seu último álbum de estúdio, 25, lançado em 2015. Vou deixar o link também dessa música aqui na descrição para vocês conferirem, ver se realmente tem plágio aí. Eu ouvi e parece que tá idêntico mesmo, a melodia tá igualzinha. Vejam que essa notícia traz um assunto e ela foca nesse assunto. Não tem preocupação na primeira pessoa, em quem produziu esse texto. Ela não se preocupa também em te manipular, em te persuadir, pedir para você fazer alguma coisa. E também não há uma preocupação muito grande com a mensagem, não há figuras de linguagem, não tem rimas, não tem nenhum outro jogo de palavras aqui específico para cuidar desse produto que está sendo entregue aqui para o leitor. O foco aqui mesmo é o assunto. Quinta função é a função metalinguística, ou a famosa metalinguagem. Essa aqui é muito divertida, gente. É quando o texto se preocupa com o próprio código que ele utiliza para ser transmitido para o seu receptor. Se um texto utiliza o código de palavras, esse texto vai falar das próprias palavras. Basicamente é um texto que fala do próprio texto. Este vídeo, por exemplo, esse trecho agora que eu estou falando deste vídeo, eu sei que eu estou num vídeo aqui numa tela, eu estou usando uma função metalinguística para dizer o que é uma função metalinguística. Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fale sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil, gente. Escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita. Olha aí, é uma frase, um texto produzido com palavras, escrito, que está falando da própria escrita. Eis aí um exemplo de função metalinguística em ação. Um filme que fala de cinema, um teatro que fale sobre o próprio teatro, são alguns dos exemplos. E aqui eu trouxe mais um também bem interessante, que é uma tirinha. Vejam só, o personagem está andando, encontra um biscoito da sorte, que tem um papelzinho dentro, ele abre, encontra o papelzinho e olha, para surpresa dele, esse papelzinho é a própria tirinha onde ele está sendo desenhado agora. Tá vendo? É uma tirinha falando da própria tirinha, como se fosse a quebra da quarta parede, né? É metalinguagem. E a última função de hoje, pessoal, a função fática. Como vocês devem ter percebido, todos os outros elementos já têm o seu foco, já tem a sua função específica, né? O emissor tem a função emotiva, o receptor tem a função apelativa, a mensagem tem a função poética, o referente tem a função referencial, o código tem a função metalinguística, só falta agora a função para o canal. O canal tem a função fática, cujo objetivo é estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, etc. Normalmente é aquele comecinho de conversa, né, que você quer saber como que a pessoa tá. Olá, tudo bem? Oi, quanto tempo? Você tá me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Você entendeu? E etc. Alguns exemplos estão aí na tela para vocês. Uma forma de confirmar se houve entendimento ali na comunicação, se o canal está funcionando. Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi a tirinha do Calvin, vejam só. Oi, eu, Calvin, como vai? Uhul, belo dia lá fora, não? A tirinha inteira praticamente se foca nesse início de conversa, né? Oi, olá, sou eu, como é que você está? Há quanto tempo? Belo dia lá fora, não é? Então esse início de conversa ou a despedida são os momentos da função fática. E existem várias questões disponíveis do Enem que falam desse assunto, tá, gente? Essa questão é do Enem de 2018, vamos a ela. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário então pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine, diz o brasileiro Luiz Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço. Vamos ao enunciado da questão agora, gente. Por ser múltipla e apresentar
peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. São as 6 funções que nós aprendemos hoje. Nesse fragmento que a gente acabou de ler, predomina a função referencial. Olha, a questão já está me dizendo qual é a função que está predominando nesse texto. É a referencial. Por quê? Porque há a presença de elementos que, letra A, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Convencer o leitor seria convencer o receptor. Isso é papel da função apelativa e não da referencial. Letra B, definem um aplicativo revelando o ponto de vista da autora. A autora, no caso aqui, seria a emissora do texto, né? Isso é um papel da função emotiva da linguagem. Também não é a letra B. Letra C, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva. Entonação emotiva também é papel da função emotiva da linguagem, não da referencial. Letra D, expõem dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Opa, vamos lá. Já sabemos que o texto tem a função referencial. Por quê? Porque o assunto principal aqui é o foco, né? O tema da mensagem é o foco. E para isso o texto usa a linguagem denotativa, sem focar na primeira pessoa, né, no emissor do texto, nem no receptor. O foco principal aqui é o tema, o assunto. Então eu já posso marcar aqui a letra D, viu, gente? A letra E também não é, porque olha aí, objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Não, esse recurso, né, de recorrer a uma indagação, né, se preocupar em manter um diálogo com o leitor, é papel da função fática da linguagem, não da referencial. Gabarito é mesmo a letra D. Você marcou a letra D? Se sim, parabéns! Então é isso, meu povo. Hoje nós aprendemos funções da linguagem. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Me diz também aí quais são os outros temas que você está estudando para o Enem, que você está sentindo um pouco mais de dificuldade. E a gente vai produzir aqui vídeo para ajudar você. A gente se vê na próxima, então. Até mais!